Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, glória a Deus. Daniel 6, hoje é dia 9 de junho de 2019, glória a Deus por isso, amém, queridos. O Senhor preparou esse domingo para nós estarmos juntos. Nossas casas estão mais frias do que as ruas, não é verdade? Eu saí de casa, pensei que estivesse nevando, mas graças a Deus tem um solzinho e estava mais quente na rua do que em casa, né? Mas à noite fez muito frio, com certeza a minha casa estava muito mais quente à noite do que a rua, mas agora de manhãzinha inverteu um pouquinho, né? A casa está gelada, os muros, os telhados, amém? Todo mundo achou? Daniel 6:10 diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito, que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar, Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel é um dos exilados de Judá, não faz caso a ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto do rei sancionado se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com o dos grandes, que nada se mudassem a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite de jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando à cova, chamou Daniel com uma voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Um silêncio. Versículo 21. Então Daniel falou: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque fui achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus.
ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado no fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, às nações e aos homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais, maravilhas no céu e na terra, porque ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Senhor, muito obrigado por essa passagem de Daniel, muito obrigado porque tinha leões lá, Senhor, e os leões foi a prova do poder de Deus, foi a prova do mover de Deus, foi a prova do livramento de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, quero declarar que esse livramento está aqui, que esse poder está aqui, que esta unção está aqui. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, não seja eu falar, pregar, administrar, mas sim o teu Espírito Santo através da minha vida. Pai, eu tenho plena convicção que eles não vieram para me ouvir, nem ouvir a pastora, meu Senhor, mas vieram para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ó Espírito, vá falando, ó Espírito, vá ministrando, ó Espírito, vá tocando, ó Espírito, vá transformando, ó Espírito, vá mudando. Enche-os da tua unção, da tua paz, da tua alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, vamos sentar-nos. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Esse texto é um texto maravilhoso, porém, antes de entrar nessa ministração, sexta-feira nós terminamos a nossa campanha de jejum. Foram 7 dias, um propósito maravilhoso que Deus tem colocado nos nossos corações, e nós vamos vivendo cada dia, cada texto, cada posicionamento nós estamos vivendo. É como se nós estivéssemos vivendo em um reality show, porque aquilo que nós estamos pregando, nós estamos vivendo a reconstrução. E quando eu falei a primeira vez sobre reconstrução, eu falei sobre reconstrução de Jerusalém, reconstrução do Brasil e a nossa reconstrução. E essa última parte da nossa reconstrução, o Senhor não esqueceu. E nós estamos sendo reconstruídos em muitas áreas. Existem muitas áreas, principalmente fisicamente. O Senhor resolveu nos reconstruir fisicamente, né? Tanto é que fizemos só uma missão esse ano, e parece que, não sei se vai ter mais alguma além dessa missão, que a Miriam está indo para o Peru. Nós gostaríamos de estar fazendo muito mais, mas a princípio o Senhor quer que nós estejamos nos reconstruindo. Então, queridos, se você tem um papelzinho, se você pegou a folha do jejum, acompanhou o jejum, no 7º dia nós falamos do reconhecimento e da intervenção de Deus. Então, queridos, o texto que nós lemos está em Neemias 6. Depois você pode deixar aberta a sua Bíblia em Daniel, tá, querido? Deixa aberto em Daniel, que nós vamos voltar para Daniel já já. Mas em Neemias 6, versículo 16, a segunda parte diz: porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Reconheceram. Quem reconheceu? Sambalá, Tobias, os próprios irmãos reconheceram que o Senhor fez uma obra. Então, queridos, o nosso Deus tem que ser reconhecido. Nós não precisamos ser reconhecidos em nada, mas Deus precisa ser reconhecido em tudo. Amém, queridos? Então o povo reconheceu, e se existe um texto que o povo reconheceu, que Deus realmente guardou, foi esse texto que inclusive está no jejum de Daniel 6. Então, queridos, presta bem atenção, a Bíblia ela é recheada
de mensagens como essa, que a pessoa ouve, ninguém crê, ninguém quer saber, ninguém crê, ninguém quer saber. Por exemplo, quando Elias orou e caiu fogo do céu, o povo reconheceu que havia um único Deus. Então, queridos, quando Daniel foi preservado e guardado, também foi reconhecido que era o único Deus que podia guardar e livrar. Amém, queridos? Então, o mundo precisa disso. O nosso país precisa desesperadamente que alguém assine um decreto para que a Bíblia possa estar nas escolas, estar nos ensinamentos, para que não precise entrar nos presídios depois. Se a Bíblia tivesse entrado no pré-primário, no primário para muita gente, com certeza nossos presídios hoje estaria bem mais vazio. Então, queridos, nós precisamos de um decreto, e nós vamos determinar esse decreto hoje aqui sobre essa cidade, amém, queridos? Nós vamos falar um pouquinho sobre Dario, sobre Daniel, que houve um reconhecimento e houve um decreto assinado. É exatamente isso que nós precisamos. O Brasil precisa ter reconhecimento que o nosso Deus é o Deus que livra, o Deus que abençoa. Então, queridos, o teu, o meu, o nosso Deus está vivo. É o ímpio reconhecendo, Deus está vivo, vivo e ativo no planeta Terra hoje. Amém, queridos? Ele está vivo. Daniel, nós vamos falar sobre Daniel. Daniel significa, Deus é meu juiz. Um nome extremamente forte, né? Você tem um nome que fala assim, Deus é meu juiz. Então, para onde você vai, pode falar o que for e fazer o que for. Deus é meu juiz. Quero declarar que o teu Deus é o teu juiz hoje. Independente se você chama Daniel ou não, quero declarar que é o teu Deus que vai fazer juízo para ti, que vai julgar a tua causa, que vai julgar e vai dar a unção de ganho, causa liberada e abençoada em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, voltando aqui no Daniel, entrando em Daniel, em uma determinada época, Nabucodonosor passou por Jerusalém e pegou os melhores. Passou por Jerusalém e pegou os de boa aparência, boa formação, sem defeito, jovens novos, com cultura e educação, e arrastou para a Babilônia. Passou a rede e levou tudo que era bom. É interessante, né, que eles querem pegar o que é bom, o que é ruim eles não deixam para lá, mas os bons foram levados cativo para a Babilônia. E em um determinado momento, querido, a Babilônia cresceu demais e não tinha quem administrasse a Babilônia. Olha que interessante isso. O inferno crescendo, é como o inferno hoje. Os caras pegam os carregamentos de cocaína, 1 tonelada de cocaína, um caminhão de cocaína, que vale milhões e milhões de dólares, de reais. E não tem quem administre, porque é a malignidade crescendo. E aí então, queridos, pegaram dos nossos, de Jerusalém são os nossos, e pegaram aqueles melhores. E aí então, passaram anos na cultura. Olha, queridos, pegaram Daniel, em especial, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, pegaram 3, só que Daniel orava 3 vezes por dia. Eu queria te perguntar, Daniel, no versículo 6:3, diz que Daniel orava 3 vezes por dia, porque sobre ele havia um espírito excelente. Queridos, quantas vezes que você tem orado por dia? Silêncio total, é verdade? Será que nós estamos orando o quanto nós precisamos? Daniel tinha uma posição de extremo destaque. Daniel se destacava entre todos. Você pode se destacar na tua vila, no teu prédio, você pode se destacar na tua empresa, na tua escola, aonde você trabalha, aonde você estuda. Você só precisa orar e jejuar, orar 3 vezes por dia. Você precisa orar e clamar independente do que está acontecendo no mundo. O Espírito Santo de Deus estará sobre a sua vida.
Amém, queridos? Na época o Espírito Santo não estava aqui, mas havia um Espírito excelente sobre a vida dele, que está sobre a sua vida hoje. Quando você chegou aqui hoje, alguns já vieram com o Espírito Santo, já vieram cheios da unção, mas aqueles que não vieram, olha, quando você entrou nessa porta dentro, o Espírito Santo já estava aqui, te esperando em pleno frio. Vamos aplaudir o Espírito Santo? Aplauda mesmo! Glória a Deus! Amém? Ô bispo, alguns, que alguns têm bem pouquinho, né? Mas precisa ter bastantão o Espírito, né? Então, se o que faltava foi completado aqui, amém, queridos? Agora, quando vocês forem embora, todos vão embora cheio da unção, cheio do poder, cheio do Espírito Santo de Deus, amém, queridos? Porque o Espírito está aqui, ele vive eternamente, amém, queridos? Deus é bom demais, né? E aí então, no texto que nós lemos em Daniel 6, Dario nomeou 120 sátrapas, ou 120 administradores. Como estava crescendo demais, ele precisava administrar a Babilônia, ele ia criar 120 regionais, 120 distritos, e ele elegeu 120 administradores. Tipo esse subprefeito que nós temos aqui em São Paulo, não sei se fala assim ainda, mas nesse estilo, né? 120 administradores. E sobre esses 120, 3 presidentes tomando conta e administrando os 3. Preste atenção, queridos. E entre estes 3 estava Daniel. Entre estes 3, um que ia presidir também era Daniel. Agora presta bem atenção, ainda bem que estão todos sentados. Daniel, a estas alturas, tinha 83 anos. Você se acha velho? Para começar, como é que você está se achando aí, né? Existem algumas situações que a pessoa faz 30 anos e acha que está velho, né? Então, Daniel começou na ativa com 83, e ele foi levado lá jovem, e com 83 ele assumiu a presidência sobre muitos, um exilado, então Daniel mais 2, só que é o seguinte, esses outros 2, não estavam muito felizes com a presença de Daniel, e o papel desses outros 2 presidentes, não era fazer o papel de um presidente, mas estar de olho em Daniel. Então, queridos, muito cuidado com isso, que existem pessoas que trabalham em cima da sua falha. Eu trabalhei em uma multinacional há muitos anos, eu sei muito bem o que é isso. As pessoas olham para você procurando uma brecha, procurando o que te acusar, procurando alguma culpa, procurando achar alguma situação para poder te entregar e te tirar da posição. Sabia que existem pessoas que não estão felizes com você? Bispo, mas eu não tenho inimigo. Olha, nós podemos não ter inimigo declarados, mas que nós temos. E esses 2, o que eles queriam fazer o quê? Achar uma culpa em Daniel. Só que olharam e não acharam. Então, o que eles fizeram assim? Só se ele tiver algum problema com a religião, só se ele tiver algum problema com a Bíblia, só se ele tiver algum problema com o Deus dele. E aí então, queridos, eles foram até Dario e incitaram Dario para que escrevesse esse decreto, para que por 30 dias ninguém pedisse nada a ninguém, a não ser a Dario. Ou seja, eles começaram a armar. Queridos, cuidado, porque você pode estar armando, alguém pode estar armando para a sua vida e você nem sabe. Não acharam absolutamente nada. Amém, queridos? Quero declarar que se porventura houver isso na tua empresa, não vão achar nada sobre a tua vida também, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Quero declarar que quando o teu inimigo olhar para você, vai ver o sangue de Jesus Cristo. Quando o teu inimigo olhar para você com olho de matar, com olho de ódio, com olho de raiva, olha, querido, esse pessoal quando arma isso, que tem a raiva, tem ira, tem ódio, tem inveja, é gente que tem muito mais do que nós. Mas tem gente que não suporta o teu sorriso.
Dá um sorrisinho para mim, todo mundo. Está vendo? O diabo está dando cambalhota lá embaixo agora. Entendeu? Tem gente que tem inveja e tem muito mais. Mas o cara não quer o teu carro, o cara não quer a tua casa, o cara não quer o teu bem. O cara quer o teu sorriso. Dá um sorriso aí. Muito bem. A tua alegria, a tua paz. Oh, querido, a paz que excede todo o entendimento. A paz que você olha, pode estar tudo de perna para o ar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Infelizmente, nós estamos sujeitos a enfrentarmos situações difíceis, mesmo sendo ungido, mesmo sendo separado, mesmo sendo eleito, mesmo sendo escolhido, nós estamos sujeitos, mesmo inocente. Mas bispo, que Deus é esse? Mesmo inocente, nós somos colocados nas covas, e mais ainda, não é uma cova solitária, é uma cova cheia de leões famintos. Mesmo você fazendo tudo certinho, oi, mas por que Deus? Mas por que comigo? Por que eu, Senhor? Eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado, eu tenho ido no culto, eu tenho ido na igreja, tenho feito tudo certinho. Amadurecimento. E às vezes é tão difícil ouvir essa palavra, amém, queridos? Mas mesmo assim, nós vamos inocentes para a cova dos leões. 83 anos na cova dos leões. Cova dos leões é o ápice. Cova dos leões é o top do sofrimento, é o ponto máximo do problema. Então, queridos, como que você entrou aqui hoje? Será que veio você e a cova junto? As crianças estão cantando, mas não se incomoda com as crianças, elas estão alegrinhas, felizes, porque teve a festinha delas aqui ontem, amém, queridos? E elas estão a todo vapor, não esquenta não, para mim não atrapalha em nada, deixa elas cantarem lá, amém? São as nossas preciosidades, não são? Ver um filho feliz não precisa ter dinheiro no mundo, não é verdade? Você vê um filho feliz, acabou, está tudo certo, está tudo bem. Se tem comida, tem, se não tem, está bom também. Se tem dinheiro, não tem, mas está bom também. Ver filho feliz é a melhor coisa, deixa eles cantarem lá, pular, amém? Então, voltando aqui para Daniel, o Daniel entrou na cova dos leões. Cova, querido, é o máximo, é o top do sofrimento. Como que você entrou aqui hoje? Daniel e os leões, sozinho, no escuro. Você e o seu problema sozinho no escuro. As noites de inverno, que são as noites que nós estamos vivendo, são as noites mais escuras e mais frias, não é verdade? E às vezes quando você apaga tudo, fica só você e aquilo que você está vivendo. O que é que você está vivendo que te trouxe hoje aqui? O que é que você está vivendo que te trouxe hoje pela manhã aqui para a igreja? Lembrando, Daniel orava 3 vezes ao dia e era um homem temente a Deus. Cova, local escuro. Cova, local sem saída, sem ter para onde correr. Será que você entrou aqui hoje sem ter para onde correr e está andando e vivendo livremente por esse São Paulo frio da garoa? Sem ter para onde correr. Em um determinado momento, o que vinha tudo controladinho na vida de Daniel, já com 83 anos, de repente fugiu do controle. O que será, como será, o que seria da vida de alguém que, em idade avançada, 83 anos, até uns 40, 50 anos atrás, quem tinha 50 anos era um senhorzinho, era um velhinho, que não tinha para onde correr, o que fazer na vida. Ele começou a trabalhar com 15, se aposentou com 50, só ia esperar a morte chegar. Hoje não, hoje nós estamos esticando nossos dias, hoje nós estamos vivendo mais, tanto é por isso que eles querem fazer a revisão da Providência e da Previdência. Agora você imagina, há milhares de anos atrás, Daniel com 83 anos, entrando na cova dos leões, estava tudo certo, ele era brother do rei, ele era amite do rei, ele era amigo do rei, e estava lá, ele e o rei era... Mas só que em um determinado momento, fugiu do controle,
Em um determinado momento, ficou sem chão. Em um determinado momento, né, ruiu tudo. O que é que você veio aqui hoje que fugiu do seu controle? Você era bom no negócio, você fazia bem feito, você tinha controle total, super controle de tudo, e de repente fugiu do controle. Talvez teu casamento, talvez tua família, talvez teu trabalho, talvez teu poder de compra. Você já foi no mercado e gastou muito mais, agora você vai no mercado e compra o que está faltando. Será que a tua vida, a tua saúde, o que foi que fugiu do controle? Talvez você já teve muito mais paz, mas os rumores nos traz peso. Você já teve mais controle sobre seus filhos, sobre suas filhas, a tua alegria, teu coração, a tua alma. O que foi que você perdeu o controle total? Agora, queridos, quando foge do nosso controle, só Deus pode dar jeito. Quando foge do nosso controle, só Deus pode agir. Quando foge do nosso controle, não adianta ter dinheiro, não adianta ter poder, não adianta ter grana, não adianta ter muitos bens, não adianta ter absolutamente nada se você não tiver Deus. Fugiu do controle, é só Deus que pode trazer o controle. Não tem dinheiro que paga, não tem dinheiro que compra, não tem o que resolve, não tem influência, não tem amigos bons, amigo ruim, amigo de poder, amigo sem poder, amigo não sei o que lá. Ninguém vai resolver absolutamente nada. Fugiu do controle, é só Deus. E aí, queridos, oração e jejum. Muita oração, muito jejum, muita oração e muito poder. Daniel plantou até os seus 83 anos de idade. E até então ele não tinha uma posição de destaque, era só amigo do rei. Mas o amigo colocou ele como presidente de 120 administradores. Chega um momento que de você tanto plantar, uma hora você vai colher. Existem situações que nós plantamos e demora tanto para nós colhermos, mas calma lá, você colherá com toda certeza, calma lá, se você está plantando aqui, certamente você colherá aqui. Amém, queridos? E existem situações que você fala assim, será que eu estou usando a semente errada? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que tem alguma coisa errada comigo? E aí nós nos pegamos fazendo uma autoanálise, o que eu preciso mudar, eu não vou parar de semear, eu não vou parar de plantar, porque uma hora eu vou colher. E às vezes nós nos pegamos falando, e às vezes eu ouço, sempre fui um cara bom, sempre fiz o bem, não fez mais que a obrigação, não é verdade? Oh, mas eu sou um cara bom, sou um cara reto, sou um cara íntegro, sou honesto, não fez mais que a obrigação, porque para quem não é honesto, não é reto, não é íntegro, olha querido, o futuro está extremamente compromissado. Meu pai foi reto, foi abençoado, meu pai foi honesto, não fez mais que a obrigação. E eu, de ser honesto, eu não faço mais nada mais que a minha obrigação, de ser honesto, ser correto, né? Então, Deus nos vê a nossa honestidade nas pequenas coisas. Então, queridos, olha, um troco de pão na padaria, eu sou campeão de receber troco a mais, mas muito, eu devolvo todos, já falei isso aqui umas par de vezes, e o caixa fica olhando para mim com aquela cara, fala assim, olha, esse tonto, dei dinheiro para ele a mais, ele me devolveu. Então, nas pequenas coisas, e aí foi plantando e começou a colher. Levanta a tua mão bem alta aí, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, quero declarar que tudo que você está plantando, você vai colher. Quero declarar que você não está vendo ainda, a semente, a batata está debaixo da terra, você não está vendo, mas está germinando, está crescendo, está avançando, está conquistando, e quero declarar que quando ela romper a terra, você receberá os teus frutos, fruto de bênção, fruto de paz, fruto de graça, fruto do sobrenatural, fruto da prosperidade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Cova dos leões significa problemas insolúveis.
Cova dos leões significa problemas insolúveis. Daniel não foi o último, não foi o primeiro, e vai ter muita gente ainda que vai para a cova, infelizmente. Alguns vão vivo, saem vivo. Alguns vão morto e ficam morto. Alguns vão morto e saem vivo. Mas quero declarar que se nós formos, nós vamos sair vivinhos, 100% em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, vou falar alguns problemas insolúveis rapidamente aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém, queridos? Foram para a fornalha também. E lá, queridos, depois você lê na sua casa, Daniel 3,19, diz lá que a fornalha ficou ardente. A fornalha já é ardente. Mas porque eles iam entrar na fornalha, ela foi aquecida 7 vezes mais. Existem problemas que para mim e para você, eles são 7 vezes maiores. Os problemas para os crentes não é normal, não é um probleminha normal. Quando a coisa vem é 7 vezes mais. Já pensou um negócio desse, pastor? Por quê? Porque você não é fraco, não. Você é bênção. Amém, queridos? É difícil, bispo, está difícil. 7 vezes mais. Mas quero declarar que quando vem o livramento também, vem 7 vezes mais, em nome de Jesus Cristo. E o inimigo não vai entender. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, todos na Babilônia, né? Existe situação que fala, pô, Deus, mas não podia dar uma melhorada, não podia ser só um resfriadinho, um dente caindo, ou a gente faz um implante, é coisa fácil, não podia ser uma coisa assim, já que é físico, cai um dente, a gente implanta, acabou, não é verdade? Uma coisinha mole assim, mas quando vem o negócio vem arrepiando, amém? É que nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Moisés, querido, Moisés estava diante do Mar Vermelho, né, com 1.600.000 homens, fora as mulheres e as crianças, os cavalos, os bichos, os animais, o ouro, a prata que tinha toda no Egito, de frente lá para o Mar Vermelho, e de repente, aquela muvuca, né? E Faraó vindo atrás, e ele de cara lá para o Mar Vermelho. Por que clamas a mim, Moisés? Diga a esse povo que marche. Por que clamas a mim, Moisés? Diga a esse povo que marche. O mar se abriu e ele... Problema aparentemente insolúvel, não é verdade, queridos? Davi na cova de Adulão. Davi está em 1 Samuel. Vamos abrir lá 1 Samuel? Rapidinho, tem um tempinho ainda. 1 Samuel. Davi na cova de Adulão. Junta-se a ele um povo legal. Olha como ele estava bem de segurança. 1 Samuel 22. A cova de Adulão foi o início do treinamento de Davi. Saul querendo matá-lo, Saul querendo destruí-lo, Saul querendo a pele dele, e ele ali escondido, refugiado. Amém, queridos? Aí a família dele foi lá, né? A família dele se juntou a ele, e mais ainda se juntaram a eles em 1 Samuel 22, 2. Juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Queridos, na situação que Davi estava, você acha que ele precisava de alguém em aperto? Ele precisava de alguém endividado? Ele precisava de gente amargurada junto com ele? Fala para mim. E ele se fez chefe deles. Como que estava Davi? Davi era o chefe dos apertados, dos endividados e dos amargurados. Consequentemente, ele era um deles também. Era 401, não 400. Mas quero declarar que você será como um desses. Se você entrou como um desses, você vai fazer parte dos valentes de Davi. Esses amargurados, esses em aperto, endividado, detonado, lesado, que a sociedade não queria, tornou-se os valentes
de Davi. Levanta a tua mão aí, ó Senhor, ó os valentes de Davi aqui hoje, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Independente de como você entrou aqui hoje, eu não sei como você está, eu não sei o que você está vivendo, mas quero declarar: você é um valente de Davi, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor bem forte. Jó era outro. Jó perdeu absolutamente tudo. Situação insolúvel. Para esse aqui era fim de carreira praticamente. Perdeu tudo, morreu todo o gado, morreu todos os filhos, só ficou a mulher. Perdeu tudo, filho, filha, mas depois o Senhor deu tudo em dobro. Então, queridos, quero declarar que todo problema insolúvel, qual que é o teu problema insolúvel hoje? Eu quero dizer que essa situação que você está vivendo hoje, já estava escrito, preparado, Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Esse é um dos versículos mais duros que existe na Bíblia, porque você está passando um amargor, um sufoco, um estreito, um aperto, um sufoco. O Senhor fala com a maior calma do mundo: tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Tudo coopera, Romanos 8, 28. Está passando, queridos, é porque você é forte, e tudo isso coopera para a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém, queridos? Hoje o Senhor está te preparando, entenda bem, como transformador de situações, a exemplo de Daniel. Hoje o Senhor te faz um agente transformador. Bom, bispo, pastor, o que eu tenho que fazer então para ser um agente transformador? Aquele que chega em um local, está de um jeito, você orou, deu uma palavra, virou as costas, já vai estar de outro, em nome de Jesus. Primeira coisa, você precisa obedecer a Deus. Daniel obedecia a Deus, simplesmente obedecer. E olha o que diz em Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Agora, olha o final desse versículo, gente. Vou ler de novo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Aí o Senhor termina com o chicote total para acordar. Enganando vós mesmos. E enganando a vós mesmos. Então, se você só ouve, vem aqui, ouve, e não pratica isso que nós ensinamos, você está enganando você mesmo. Então, queridos, Tiago 1, 22, depois você lê em casa e decore ele. Amém, queridos? Nós queremos ouvir e praticar em nome de Jesus Cristo. E olha, queridos, o que tem saído desse altar, o que tem saído desse púlpito aqui, não é pouca coisa não. Tem saído bastante coisa boa aqui para você viver. Segunda coisa, oração. Para você transformar uma situação, só oração. Não é isso que diz: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. E ele orava 3 vezes por dia. Você não pode orar 3 vezes por dia fazendo uma rotina, tipo fariseu. Vai no meio da esquina: Senhor, eu não sou como esses homens, né, que não entregam o dízimo, que não ora, mas eu oro 3 vezes por dia, entrego o dízimo. Então, queridos, presta bem atenção: orar 3 vezes por dia, sem rotina, sem costume e sem obrigação. Orar como Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Amém, queridos? Vivemos um tempo que nós temos que orar sem cessar. Então, gratidão, você é grato a Deus? Gratidão vive de mãos dadas com a oração. Nós temos que perseverar em oração. Colossenses 4:2. Perseverar em oração, vigiando em ação de graça. Persevere em oração e em ações de graças. Queridos, se existe um cara que tinha que reclamar, é esse tal de Daniel. Porque ele estava longe da casa dele 2.600 quilômetros. Foi tirado dos pais, estava exilado, praticamente um escravo, mas ele não reclamava. O Senhor colocou na mão dele: vamos fazer. O Senhor colocou nas tuas mãos, nós vamos fazer, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? 4º lugar, coragem.
Você tem coragem? Como que você resiste ao medo? Como você tem administrado o medo? Como você tem administrado a situação que fugiu do controle? Daniel sabia que não podia orar. Mas se existe uma coisa que nós não podemos fazer, é parar de orar. Um jogador de futebol pode ficar sem as pernas? Até pode, mas nunca mais vai ser um jogador de futebol. Não é verdade? Um jogador pode perder uma perna? Até pode, mas nunca mais vai jogar bola. Então, queridos, presta bem atenção. Você tem que ser resistente ao medo. E Daniel não camuflou, não escondeu, né? Porque não podia fazer oração pedindo nada a Deus. Ele podia falar assim: não, a oração que eu fiz foi de ação de graças, não pedi nada para ninguém, estava só agradecendo Deus, mas só pelo orar, né, queridos? Em quinto lugar, fé. Um homem que é obediente, um homem que tem uma vida de oração, um homem que é grato a Deus, um homem que tem coragem, só pode ser um homem de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Outra coisa, você precisa ter o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Nós estamos fazendo a diferença onde nós vivemos? Aonde você vive, você faz a diferença? Daniel era acima da média. Daniel estava acima da média de todos que andavam em volta dele. Daniel tinha um estilo de vida diferente. O teu estilo de vida, queridos, as pessoas têm que olhar para você e respeitar quem você é, sem você falar absolutamente nada, simplesmente testemunhando e vivendo aquilo que você está escutando. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: meu, não mexa com aquela moça, não mexa com aquele moço, não mexa com aquela senhora, não mexa com aquele senhor, porque ela sabe fazer uma coisa que poucos sabem fazer: orar, orar, orar. E olha que Daniel passou por situações extremamente difíceis e complicadas, cruéis e difíceis, exatamente como você hoje, situações extremamente complicadas, mas ele dava bom testemunho. E a caminho da cova, ele podia ir blasfemando e gritando, né? Ô rei, livra a mim aí! Ô rei, nós não somos amigos. Mas o decreto não podia ser mudado, o decreto não podia ser transformado. Se poderia, ele foi pego em pleno delito, se é que poderia dizer isso, de alguém que ora, mas não poderia ser revogado. Presta bem atenção, guarda essa palavra: não poderia ser revogado. Se não poderia ser revogado, cova para Daniel. E aí então, queridos, o ápice do seu sofrimento, Daniel transformou morte em vida, vergonha em honra. Amém, queridos? E Daniel foi lá para transformar. Queridos, olha, José, em um determinado momento da vida dele, ele era escravo, presidiário, foi para a cisterna também José. Da cisterna foi vendido, presidiário, injustiçado, mas logo ali na frente, segundo o homem mais importante do Egito. Davi, fugitivo, foragido, de repente, rei. Saiu da cova para ir para o palácio. Jó perdeu tudo, mas em seguida ganhou tudo de volta em dobro. Muito, ele já era rico, milionário. Daniel, levado inocentemente para a cova, e orava 3 dias. Esse cara não tinha possibilidade nenhuma de ir para a cova. E a tua oração, Daniel? Daniel, compensou você orar 3 vezes por dia? Daniel, por que você orava tanto, Daniel? Você vai morrer agora, Daniel. Mas Daniel foi. Adiantou orar tanto, Daniel. Embora o rei, no versículo Daniel 6,14, tentou livrá-lo, tentou dar uma segurada, mas os caras que vieram entregar: rei, lembra-te, os medos e os persas, depois de uma lei escrita, não pode ser revogada. Rei, lembra-te, ó, o cara, e o dia passando, né? Assim que veio a notícia, o rei podia ter colocado ele na cova dos leões, imediatamente podia ter ido para a cova. Chama esse Daniel. Mas ele ficou pensando o dia todo como livrar Daniel.
Só que é o seguinte, querido, o meu, o teu livramento, o nosso livramento não vem de homens, não vem de ninguém da terra. O nosso livramento vem do Senhor que fez o céu e a terra para mim e para você todos os dias. Amém? Que pode aplaudir o Senhor, querido. O interdito, olha que palavra difícil. O interdito, o decreto foi assinado e não pode ser revogado. Vamos abrir nossas Bíblias novamente em Daniel, se já está aberta, beleza. No versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e ainda por cima selou o rei e os seus grandes eram as autoridades, eram os outros presidentes que com os seus anéis foram e colocaram a marca lá, porque de madrugada poderiam tirar a pedra, de madrugada poderiam remover a pedra, de madrugada poderiam tentar salvar a vida de Daniel. Mas, queridos, como eu falei, pode pôr o que for ali, porque o nosso livramento vem do Senhor, amém? Como diz no popular, colocou-se uma pedra. Tem um ditado que diz assim, põe uma pedra em cima, não tem um ditado que põe uma pedra em cima e esquece. Põe uma pedra em cima e esquece. Queridos, naquele momento, para os ímpios, naquele momento, para aqueles que vieram e entregaram esse Daniel, que no palavreado, aqueles dedo duro, aquele X9, aqueles cagueta, bom, vai por aí afora, tem um monte de apelido, né? Mas aqueles que entregaram, falaram assim, morreu, o túmulo já está pronto, já colocou a pedra, a exemplo da pedra que foi colocada sobre Jesus, o próprio Espírito removeu a pedra, o próprio Senhor removeu a pedra que foi colocada sobre Jairo, o próprio Jesus falou, remova a pedra, amém, queridos? Não tem pedra que pode nos segurar, uma pedrinha daquilo, é um pedregulhinho qualquer para lá e para cá, e aí então, queridos, praticamente Daniel dado como morto. Daniel saiu do convívio do povo e foi dado como morto, porque já estava na cova dos leões, já estava fechado, já estava lacrado, não dava para ouvir absolutamente nada do que estava acontecendo lá dentro. Colocou-se a pedra mais o selo, e já deram Daniel como morto. Será que já deram você como morto alguma vez? Fala assim, agora o bispo morreu, agora o Adilson morreu, agora o Lelo morreu, agora o Reinaldo morreu, agora o Felipe morreu, agora morreu. Será que já deram alguma situação? Vou olhar para você, agora está morto, agora está morto. Qual a situação que te deram como morto? Queridos, tem uma situação em Paulo, em Atos 28, que Paulo estava pegando gravetos e colocando debaixo do braço, pegando gravetos e colocando debaixo do braço para levar para a fogueira, mas ele já havia sido salvo de um naufrágio, queriam matar ele dentro do barco, ele vivo, e aí então o barco bateu, se explodiu, estourou todo, e cada um pegou um pedaço de madeira e saiu nadando. E aí então naquele frio todo, alguém tinha que fazer a fogueira, alguém teve que manter a fogueira acesa, esse alguém era Paulo, foi pegando gravetos para colocar, e quando ele encheu o braço de gravetos, que ele foi jogar na fogueira, a serpente pendurou na mão dele, grudou a serpente na mão dele. Aí os homens olharam para ele e falaram assim, esse Paulo mesmo tem que morrer, porque já salvaram a pele dele lá no navio, que queriam matar antes de bater o barco, não morreu afogado, e agora os deuses o perseguem, dá uma olhada, com a serpente na mão. Só, queridos, que Paulo fez? Paulo chacoalhou a serpente e jogou a serpente no fogo. E qual que era o próximo passo? Vamos esperar Paulo inchar, vamos esperar Paulo começar a gritar, vamos esperar Paulo começar a morrer. Olha, lá no Ribeirinhos tem a cobra que nós demos de frente com ela lá, 3 horas para o cara morrer. Essa que o apóstolo Paulo chacoalhou na fogueira, era instantâneo, vai começar a inchar,
vai começar a explodir os olhos, vai começar a explodir os órgãos, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Será que vai morrer? Será que Paulo vai morrer? O que será que está acontecendo? Já era para estar morto. Já era para estar morto. Já era para estar morto. Chacoalha a mão aqui, querido. Chacoalha a mão como eu aqui. Chacoalha. Toda serpente, todo veneno, toda malignidade vai cair na fogueira do fogo do Espírito Santo do Senhor, para nunca mais te perturbar na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante isso, né? Porque morreu, agora já era. Você não vai morrer em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem um pessoal que é duro, né? Vai morrer, não morreu. E aí então, queridos, Daniel tinha o rei como amigo. E aquela noite, diz no versículo 18, aí se quiser voltar para Daniel 6, diz no versículo 18, que o rei não quis balada, não quis luzes, não quis instrumento, não quis bailarina, não quis nada, jejuou. O rei, o ímpio, queridos, o ímpio jejuando por um justo. É de mole um negócio desse? O ímpio jejuando pelo justo. E aí então, perdeu o sono. Quero declarar que todos aqueles que devem para você, vai perder o sono em nome de Jesus. Ai, bispo, você está sendo cruel hoje. Não, estou sendo justo. Combinado não é caro. Combinou, tem que pagar, é simples. Não é verdade, queridos? Então, deveu perder o sono em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero declarar que o inimigo vai perder o sono por sua causa, em nome de Jesus Cristo, para te favorecer, para te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Quero declarar que isso é verdade sobre a tua vida. Não estou sendo cruel, não é praga, não é feitiçaria, não é nada disso, é a justiça de Deus. Amém, queridos? É a justiça de Deus, em nome de Jesus. E aí então, no versículo 19, passou a noite. Existem noites que são muito difíceis. Existem noites que demora para chegar a claridade, né? Mas a palavra diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amanheceu, querido, a tua alegria já está aqui, em nome de Jesus. Amém? Pela manhã, no versículo 19, o rei vai bem depressa, com pressa, para a cova dos leões. Foi passando a noite. Enquanto isso, nós estamos falando aqui, enquanto passou Paulo, passou o Velho Testamento, o Novo Testamento, Daniel está na cova. O que será que está acontecendo na cova? Chamou Daniel com voz triste, versículo 20. Daniel, servo do Deus. Para o rei, querido, já estava morto, viu? Ó, presta bem atenção. O rei só foi lá porque era amigo. O rei só foi lá por desencargo de consciência. Mas quem resiste ficar numa jaula com o leão? Só o Charlie Chaplin, não é verdade? Tem um filminho do Charlie Chaplin que ele fica preso com o leão também. Só o Charlie Chaplin e Daniel. E o Charlie Chaplin é tudo montagem, não é verdade? Mas Daniel foi de verdade, né? Sem abrir a boca, bem quietinho. Para o rei já estava morto, mas o rei chega lá, como era amigo, era brother, amém? Deviam jantar junto, almoçar junto, deviam bater um papinho junto, deviam ser confidentes. Isso é na versão do Bispo Miguel, amém, queridos? Então, chamou Daniel com uma voz triste. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso, talvez porventura, quem sabe, talvez o teu Deus, que tu continuamente serves. Ele podia falar assim, que tu continuamente servia, né? Porque para ele já estava um pouco, que tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões, tenha podido livrar-te. Esse é o versículo 20, silêncio total, terminou. Você imagina aqueles segundos que o rei falou, o amigo dele estava lá dentro, poderia, talvez, porventura, o teu Deus te livrar. Silêncio.
ó Rei, vive eternamente. Ó Jesus, vive eternamente. Demais, né? Demais. O meu Deus enviou seu anjo, versículo 22, o meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova, e foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém, queridos? Vamos dar uma paradinha aqui. Eu quero declarar esse final de texto sobre a sua vida. Levanta a sua mão bem alto aí. Quero declarar que nenhum dano se achará sobre a sua vida, porque você crê no Deus que é vivo. Senhor, eles vão sair da cova hoje eles vão sair da cova sem dano nenhum, em nome de Jesus, porque nós cremos em um Deus que é vivo, poderoso e maravilhoso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Esse Deus é demais. E aí então, queridos, nós precisamos que aconteça no Brasil, do versículo 24 para baixo. Ordenou o rei e foram trazidos os homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, olha, queridos, quando você for fazer alguma coisa errada, pensa duas vezes, porque se só você fosse prejudicado, tudo bem, mas quando nós fazemos alguma coisa errada, não é só nós que somos prejudicados, principalmente aos casados, porque foi lançado na cova, eles, os seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado no fundo da cova, o corpo caindo, querido, o traidor caindo, e já os leões se apoderaram e esmigalharam os seus ossos. Olha, nós não queremos vingança, nós somos da paz, mas, queridos, isso é plantio, é inevitável. Existem momentos que é inevitável o inimigo não passar por uma situação difícil. Antes que o corpo chegasse no chão, os leões já tinham esmigalhado aqueles ossos. Agora, queridos, presta atenção comigo. Daniel ficou juntinho com eles lá a noite toda. Eu acho que eles viraram os gatinhos de estimação, né? Viraram os gatinhos bonitinhos lá, falaram, minhau, 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 Daniel, vamos nos aquecer que está inverno. Daniel, vamos ficar dormindo tudo juntinho aqui, né? Daniel possivelmente não tinha renite, porque se tivesse renite, os ácaros dos leões ia ser uma espirradeira a noite inteira ali, não é verdade? Acho que ele fez de travesseiro, ajeitou aquele espelhinho jeitoso. Ô Senhor, só muita coragem, né? Amém, queridos? E dormiu. Mas os outros, queridos, não chegaram nem no chão. Significa o quê? Que eu e você, o que nós resistimos, o inimigo não consegue chegar nem nos pés daquilo que nós vivemos e resistimos. Existe, o cara já se suicida logo, já acaba com a vida de uma vez, já pula na frente lá do metrô, lá na Sé, e acaba e destrói tudo de uma vez. Nós aguentamos, nós somos fortes, nós aguentamos bastante. Amém, queridos? E o que eu quero que aconteça no Brasil mesmo, está aqui eu falei o versículo 24, né? Talvez alguém vai estar ouvindo essa pregação pela internet e vai falar que eu sou vingativo. Não sou vingativo. O que eu quero é que aconteça aqui no Brasil, está aqui no versículo 25, me retratando. Então, o rei Dario escreveu aos povos, às nações, aos homens da terra, às línguas que habitavam em toda a terra, paz seja multiplicada. Agora, queridos, olha, raciocina comigo aqui. Versículo 26. Faço um decreto pelo qual todo o domínio no meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel,
porque Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Queridos, olha, prestem atenção, o ímpio escrevendo a lei, e a lei, conforme nós lemos aqui, dos medos e dos persas, não poderia ser revogada. Essa lei não pôde mais ser revogada, porque era a própria lei dele, dos medos e dos persas, e os caras falavam, lembra-te rei, que os medos e os persas não podem revogar a lei, diversas vezes falando isso. Então ele colocou um decreto, que o nosso Deus, o seu reino não será destruído, o próprio ímpio profetizando, e o seu domínio não terá fim. Versículo 27, terminando, ele livra e salva, o ímpio falando, queridos, olha, presta bem atenção, o reconhecimento do ímpio, ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas, no céu e na terra, faz sinais, ele livra, ele salva, ele faz sinais e faz maravilhas. 4, no céu e na terra, o ímpio falando, que no mundo todo, céu e terra, foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões, foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro. Amém, queridos? Quero declarar, amém, queridos? Quero concluir declarando que toda situação pode ser transformada. Quero concluir essa ministração dizendo, não existe caso fechado, não existe, o médico falou, vai morrer se Deus quiser que morra mesmo, vai morrer, todo mundo vai morrer um dia, mas o que acontece? Não existe caso fechado, quem dá a última palavra é o Senhor. Existem situações que podem ser transformadas, existem situações em que o inimigo quer nos matar, mas o Senhor vai transformar. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida, que você vai resistir, a exemplo de Davi, a exemplo de José, a exemplo de Moisés, a exemplo de Jó, a exemplo de Neemias e a exemplo de Daniel. Você resistirá, passará pela adversidade, mas não vai ficar, não vai parar, você vai só passar. Hoje o Senhor te transforma. Hoje o Senhor transforma a sua vida, para que você viva, seja reto, seja íntegro, tenha fé, que o Senhor te traga coragem, que te traga gratidão, te traga fé. Hoje o Espírito excelente de Deus está sobre a sua vida. Haverá reconhecimento quando olharem para você, e haverá também a intervenção do Deus que é vivo sobre a sua vida. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, quero declarar hoje, Senhor, que as coisas velhas passaram, Senhor. Quero declarar hoje, Senhor, que nós estamos mudando a história, Senhor. Quero declarar hoje, Senhor, que todos que vieram aqui, Senhor, vão ser reconhecidos. Haverá reconhecimento, a exemplo de quando Neemias terminou o muro em 52 dias. Eu quero declarar que haverá intervenção. A situação que você está vivendo, seja onde for, como for, você viverá a intervenção do Deus que é vivo, que o próprio ímpio declarou, que o Deus vivo é que livrou Daniel da cova dos leões. E quero declarar que o Deus vivo é que te livrará esta manhã da cova dos leões. Fique de pé silenciosamente. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muitos chegaram aqui hoje, vieram aqui hoje, Senhor, em plena cova. Muitos vieram aqui hoje, Senhor, com situações insolúveis, Pai amado, mas nós vamos nos assentar à tua mesa hoje, Senhor. O amado, o amada, não vai durar para sempre isso. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Bispo, a fornalha está 7 vezes mais quente. Calma, porque o fogo não arderá em ti. Calma, porque a única coisa que vai ser queimada vão ser as ataduras, aquilo que te prendia, aquilo que te segurava, aquilo que te bloqueava. Coloca a mão no teu coração, amado, amada. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor,
Vem com a tua graça, Senhor. Vem, Senhor, com o teu mover. Vem, Senhor, com o teu poder. Vem, Senhor, com o teu sobrenatural. Vem, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode fazer, Senhor, infinitamente mais.